Manutenção do porta-foco. Para remover o porta-foco, retire os parafusos do perfil de acabamento e desencaixe-o do porta-pacote em toda a sua extensão. Para soltar o porta-foco, retire os parafusos de fixação e desconecte o chicote. As partes que podem ser substituídas do porta-foco são: direcionadores de ar, indicador do número de poltrona, iluminação de leitura, chave liga-desliga da iluminação de leitura, amplificador audiofone do sistema de som, alto-falante, conjunto de teclas. Para substituir o alto-falante, retire os parafusos de fixação e desconecte o chicote observando a posição do fio positivo e do fio negativo. Coloque o novo alto-falante, lembrando que este deve possuir a resistência de 16 ohms. Após, recoloque os conectores e verifique a polaridade correta. E recoloque todos os parafusos de fixação. Para substituir o amplificador ou audiofone do sistema de som e seus respectivos fusíveis de proteção, retire os parafusos da fixação e desconecte os chicotes elétricos. Em uma bancada, retire a capa do circuito e localize o fusível de proteção. Substitua-o por outro com a mesma capacidade de corrente. Recoloque a capa de proteção e fixe-o de volta no porta-foco. Recoloque o chicote em seu conector. Para substituir a chave liga-desliga da iluminação de leitura, retire os conectores e marque suas posições. Empurre a chave para extraí-la do porta-foco e substitua por outra de mesmo modelo. Ao recolocar a nova chave, posicione a aleta em sua guia no porta-foco e reconecte os conectores. Para substituir o direcionador de ar, use uma chave de fenda para deslocá-lo do suporte do porta-foco. Substitua o direcionador de ar e recoloque-o no suporte, observando que o mesmo possui pinos com diferentes tamanhos para o perfeito encaixe. Para substituir o circuito de LEDs da luz de leitura, inicie desconectando os chicotes elétricos e lembre-se de observar a correta polaridade. Usando uma chave de fenda, desloque cuidadosamente o globo de seu suporte. Retire os parafusos da tampa e substitua o circuito de LEDs. Recoloque-o no suporte e feche com os parafusos. Antes de recolocar o globo no suporte, observe que o mesmo possui pinos com diferentes tamanhos para o perfeito encaixe. Recoloque os chicotes com a polaridade correta. Para substituir o indicador de poltrona, basta empurrá-lo com as mãos para extraí-lo do suporte. Retire os conectores e marque suas polaridades. Com a ajuda de uma chave de fenda, levante os cliques para extrair a tampa. Retire os divisores e remova o circuito. Coloque o novo circuito indicador de número de poltrona, os divisores, a tampa de fechamento e conecte os terminais, não esquecendo de observar sua polaridade. Para substituir o circuito do conjunto de teclas, retire primeiramente os terminais do chicote marcando suas posições originais. Retire os parafusos de fixação e, com a ajuda das mãos, extraia o conjunto de teclas do suporte. Usando uma chave de fenda, pressione os cliques e retire a tampa cuidadosamente. Guarde as molas das teclas para a posterior recolocação. Retire o circuito e substitua por outro de mesmo modelo. Recoloque o circuito, as molas e a tampa com as teclas. Recoloque o conjunto no porta-foco e seus parafusos de fixação. Recoloque os terminais elétricos em suas posições originais. Faça a verificação do funcionamento das teclas. O conjunto de teclas pode ter as seguintes combinações. Antes de recolocar o porta-foco, verifique os encaixes das partes móveis e seus acabamentos. Reconecte o chicote no porta-foco e fixe-o no porta-pacotes. Para finalizar,
Recoloque o perfil de acabamento e seus parafusos. Para a limpeza do porta-foco, use apenas um pano levemente umedecido com água. Excessos podem causar danos às partes elétricas do porta-foco. Use sempre peças e serviços originais Marco Polo. Geração 7, inovando caminhos.